Jovem negro é abordado agressivamente em blitz. O choque quando o policial descobriu sua identidade. Em uma noite comum na cidade de São Paulo, Lucas, um jovem negro de 21 anos, foi parado em uma blitz policial. A abordagem foi intensa, com perguntas incisivas e um tom de desconfiança evidente. Lucas, calmo e respeitoso, cooperou enquanto sentia o peso do preconceito pairando sobre ele. Porém, o que nenhum dos policiais esperava era descobrir quem realmente era Lucas. A revelação de sua identidade não apenas os deixou em choque, mas também revelou uma história de superação e determinação que ninguém poderia imaginar naquele momento tenso. Quer saber quem é Lucas e o que aconteceu? Deixe seu like agora, inscreva-se no canal para mais histórias surpreendentes como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Prepare-se para uma reviravolta emocionante que vai mexer com você. Vamos descobrir juntos. A noite estava tensa na cidade. Era uma sexta-feira, e as ruas estavam mais vazias do que o normal, com a cidade se preparando para o fim de semana. João, um jovem negro de 23 anos, dirigia seu carro pelas ruas tranquilas do bairro onde morava, sem saber que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Ele estava cansado após um dia longo de trabalho, mas o som suave da música o ajudava a relaxar enquanto dirigia pela Avenida Brasil. Foi quando ele se aproximou de uma blitz policial que o cenário virou um pesadelo. Os policiais estavam parados na estrada, fazendo as paradas rotineiras. João não imaginava que seria um alvo naquela noite, mas ao diminuir a velocidade do carro, ele sentiu um arrepio. Ele observou o policial de expressão séria e os outros ao fundo, como se aguardassem algum movimento. No instante em que parou o carro, um policial se aproximou agressivamente, com a postura rígida e os olhos fixos em João. "Documento, e saia do carro. Rápido", ordenou o policial, sem dar chance de reação. João não entendeu o motivo de tanta agressividade, mas ainda assim fez o que lhe foi solicitado, tentando manter a calma. Ele sabia o que significava ser abordado como um jovem negro, mas nunca havia experimentado tamanha hostilidade. Enquanto entregava sua identidade, o policial olhou para ele com uma expressão de desprezo. A tensão no ar aumentava a cada segundo. João já havia sido abordado algumas vezes antes, mas nunca tinha sentido tanta pressão como naquele momento. O policial olhou para a carteira de identidade e, por um breve instante, o semblante dele mudou. Ele franziu a testa, aparentemente surpreso, e olhou novamente para João, como se estivesse tentando entender algo. "João Souza. Esse nome", o policial murmurou, ainda olhando para a identidade com uma expressão confusa. Ele então deu um passo atrás e chamou seu parceiro. Os outros policiais estavam atentos, mas também pareciam desconcertados com a reação do oficial que estava à frente de João. O jovem ficou ali, sem saber o que estava acontecendo. Ele já havia experimentado algumas situações de discriminação, mas nada como aquilo. Ele não entendia o que estava acontecendo, nem porque o policial parecia tão confuso com seu nome. Ele tentou manter a compostura, mas a tensão estava insuportável. O policial, que agora estava mais calmo, olhou fixamente para João e perguntou: "Você é realmente ele?" João não sabia o que responder, mas a expressão do policial o deixou curioso. Foi então que ele ouviu um nome familiar. "Você é o João Souza, filho de Sérgio Souza?" O nome de seu pai ecoou na mente de João. "Sérgio Souza?" Ele olhou para o policial, confuso, tentando processar a pergunta. "Sim, sou filho de Sérgio, mas como você sabe disso?" João perguntou, a voz trêmula. O policial respirou fundo antes de falar, com a voz mais suave. "Eu era amigo do seu pai, garoto. Ele me ajudou quando eu estava começando na polícia. Você não parece mais o garoto de antigamente, e nem seu pai." A mudança repentina na postura do policial era palpável. João sentiu como se o ambiente tivesse mudado da noite para o dia. A tensão se dissipou lentamente, mas uma sensação estranha ainda pairava no ar. O policial estava agora mais amigável, quase como se estivesse com medo de ter cometido um erro. "Desculpe a abordagem dura, João. Eu não sabia quem você era. Acredite, isso não deveria ter acontecido assim", o policial disse, agora visivelmente mais desconfortável. João ficou em silêncio por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Ele sabia que ser negro em uma sociedade como a dele significava que enfrentaria obstáculos, discriminação e preconceito, mas não imaginava que essa abordagem violenta fosse a forma como ele descobriria que o policial era amigo de seu pai, um homem respeitado na comunidade. "É difícil não ser tratado assim, sabe? Mesmo com o nome que você carrega." "E, agora, por que demorou tanto para perceber quem eu sou?" João disse, com uma mistura de frustração e resignação.
Ele sabia que a vida para ele não seria fácil, mas momentos como esse eram difíceis de digerir. Eu cometi um erro. Eu julguei você sem saber quem você era, sem dar uma chance. E é uma lição que vou levar para o resto da minha vida, o policial respondeu, com sinceridade. João apenas assentiu, sem dizer mais nada. Ele não queria mais falar sobre o que aconteceu. Ele sabia que aquela noite ficaria gravada em sua memória para sempre. Não pela abordagem violenta, mas pela forma como o racismo se apresentava de uma maneira inesperada, até mesmo dentro das estruturas de autoridade. Ele sentiu que, de algum modo, sua identidade nunca seria suficiente para garantir o respeito que merecia. Com um aceno de cabeça, João entrou em seu carro e seguiu seu caminho, sabendo que aquele episódio havia sido uma lição importante, mas também uma ferida que demoraria a sarar. Depois do encontro com o policial, João não conseguia tirar o ocorrido da cabeça. A noite que começou tranquila logo se tornou um pesadelo, mas também uma revelação desconcertante. Ele refletia sobre o modo como o racismo se infiltrava nas estruturas mais inesperadas da sociedade. Mesmo sendo filho de alguém respeitado e conhecido, ele ainda era tratado com desconfiança apenas por sua cor. Nos dias que seguiram, o incidente na Blitz foi tema de discussões em muitos cantos da cidade. Os amigos de João, que sabiam da sua história, ficaram chocados ao ouvir o relato, mas também estavam cientes de que isso não era algo incomum. João sempre procurava mostrar ao mundo que o preconceito não definiria sua trajetória, mas esse momento fez ele perceber que a luta estava muito mais longe do que ele imaginava. Ele se lembrou das palavras do policial, tentando encontrar algum consolo ou sentido para o que havia acontecido. Eu cometi um erro. Eu julguei você sem saber quem você era. Apesar de serem palavras sinceras, elas não tiraram a dor que ficou dentro dele. O que o chocava era a rapidez com que ele foi tratado como suspeito, sem sequer ter sido dado o benefício da dúvida. Ele estava cansado de ser uma estatística, cansado de ser colocado no mesmo balaio que tantos outros jovens negros. Decidido a tentar superar aquilo, João começou a pensar sobre o que ele poderia fazer para que sua história não se tornasse mais uma entre tantas injustiças não resolvidas. Ele não queria ser lembrado apenas como a vítima da abordagem policial. Ele sabia que ele poderia fazer mais, muito mais. Naquele mesmo fim de semana, João foi até o centro da cidade para se encontrar com uma velha amiga de sua mãe, Dona Lourdes, uma mulher sábia e cheia de histórias. Ele sabia que ela sempre teve uma visão clara sobre as questões que o afligiam. Chegando ao seu pequeno apartamento, encontrou Dona Lourdes sentada em uma cadeira de balanço, como sempre, olhando para o horizonte com uma calma que parecia difícil de encontrar no caos do mundo exterior. João, meu filho, o que te trouxe até aqui? Perguntou Dona Lourdes, com um sorriso acolhedor, como se já soubesse o que estava acontecendo. João se sentou em uma cadeira à sua frente e contou a história da abordagem policial. Ele explicou como se sentiu humilhado e impotente, como o peso do racismo o atingiu naquele momento, apesar de tudo o que sua família representava na comunidade. Minha mãe sempre me disse para nunca deixar que a cor da minha pele definisse quem eu sou, mas parece que as pessoas nunca vão parar de me ver como o outro, como o diferente. Isso está me machucando, Dona Lourdes. Eu não sei como lidar com isso, disse João, com a voz carregada de frustração. Dona Lourdes o olhou atentamente por um momento, e em seguida falou com a serenidade que lhe era característica. João, meu querido, a luta não é fácil, e ninguém está imune a ela. Mas o segredo está em como você se posiciona diante disso. Não é sobre você ser mais forte que os outros, é sobre você entender sua força, sobre saber que ninguém tem o poder de te tirar o que é seu por direito. Você tem uma identidade poderosa e ninguém, nem mesmo a sociedade, pode te fazer acreditar que você é menos do que isso. João se sentiu tocado pelas palavras dela, mas ainda havia algo que o inquietava. Ele não conseguia entender por que, apesar de sua família ser bem-sucedida e respeitada, o preconceito ainda estava tão presente. Como isso poderia ser mudado? Como ele poderia ser parte de uma mudança real e não apenas um espectador passivo dessa realidade? Dona Lourdes percebeu a angústia dele e, com um sorriso tranquilo, disse: a mudança começa com cada um de nós. A sua história é um testemunho do que você está vivendo e do que muitos outros vivem. Mas, ao contar a sua história, você dá voz aos que ainda não têm coragem de falar. Não é sobre esperar que o mundo mude para você, é sobre você mudar o mundo ao seu redor. Acredite, João, sua verdade é poderosa. Aquelas palavras se cravaram no coração de João, e pela primeira vez em dias ele sentiu uma chama de esperança. Ele não estava sozinho nessa luta, e talvez não fosse necessário lutar contra o sistema inteiro de uma vez, mas poderia começar dando o primeiro passo, compartilhando sua história e ajudando outras pessoas a entenderem que, por trás de cada abordagem,
cada julgamento, existia uma pessoa real com uma identidade, uma voz e um direito de ser ouvido. Com isso, João sabia que sua jornada estava apenas começando. Ele não sabia como as coisas aconteceriam, mas estava decidido a se tornar um exemplo de resistência e superação. Depois da conversa com Dona Lourdes, João começou a refletir sobre como ele poderia começar a mudar sua própria realidade. Ele sentia o peso do sistema sobre seus ombros, mas, ao mesmo tempo, uma vontade crescente de fazer algo, de se posicionar. Ele sabia que não seria fácil, mas agora havia uma clareza que antes ele não tinha. Ele não seria mais a vítima da história, mas o protagonista. Durante a semana seguinte, João conversou com alguns amigos, familiares e pessoas que compartilhavam suas preocupações. A maioria não conseguia entender a profundidade do que ele estava sentindo, mas alguns, como seu melhor amigo Pedro, estavam dispostos a ajudá-lo a encontrar um caminho. Eles passaram horas discutindo formas de conscientizar as pessoas sobre o racismo e a desigualdade social, debatendo estratégias que poderiam ser usadas para dar visibilidade a histórias como a dele. No entanto, quanto mais ele conversava, mais sentia que precisava fazer algo mais pessoal, algo mais impactante. Ele não queria apenas ser mais uma pessoa falando sobre o problema, mas queria fazer com que o problema fosse sentido, de uma forma visceral, por quem nunca parou para refletir sobre isso. Foi então que, uma noite, enquanto estava em casa, ele teve uma ideia. Ele sabia que a batalha contra o preconceito não seria vencida em um dia ou em um discurso, mas talvez ele pudesse começar com algo simples, algo que falasse diretamente ao coração das pessoas. João decidiu que escreveria um livro. Mas não seria um livro comum. Ele escreveria sobre sua própria vida, sobre suas vivências, sobre o preconceito que enfrentou e sobre os desafios diários que, até então, ele tentava esconder. Seu objetivo era criar algo que fosse dolorosamente honesto, algo que fizesse as pessoas se olharem no espelho e refletirem sobre seus próprios preconceitos, suas atitudes e comportamentos. Ele sabia que seria difícil se expor de tal maneira. Afinal, a escrita poderia trazer à tona todas as suas inseguranças e frustrações, mas ele também sabia que essa era a única maneira de iniciar uma mudança real. Ele tinha que mostrar ao mundo, de maneira crua e verdadeira, o que significava ser um jovem negro no Brasil, sem adornos ou eufemismos. Nos dias que se seguiram, João se isolou para escrever. Ele sentia uma pressão imensa, como se cada palavra tivesse o peso de 1000 outras. Cada página parecia uma batalha, mas a cada palavra escrita, ele sentia que sua história ganhava vida, que sua voz se tornava mais forte. Ele também começou a fazer pesquisas sobre outras pessoas que haviam enfrentado situações parecidas, buscando uma base mais sólida para seu livro. Ao mesmo tempo, João sabia que, ao lançar um livro como esse, ele estaria se expondo de uma forma que poderia ser perigosa. O medo do julgamento e da rejeição eram constantes, mas ele sentia que estava mais uma vez à beira de uma grande transformação. O medo não poderia ser mais forte do que sua necessidade de mudança. A primeira versão do livro estava pronta. Era uma coletânea de histórias de vida, experiências pessoais e a luta diária contra o preconceito que ele vivia desde a infância. João compartilhou o manuscrito com algumas pessoas próximas, como sua mãe e Pedro. Eles ficaram profundamente emocionados ao ler as páginas. Sua história, que antes parecia um simples reflexo de injustiça, agora estava sendo reconhecida como algo maior, uma luta por dignidade e igualdade. Foi quando João teve a ideia de não apenas lançar o livro em formato físico, mas também fazer uma campanha nas redes sociais. Ele sabia que, com a força da internet, sua mensagem poderia alcançar muito mais pessoas, e talvez até inspirar outros jovens a se manifestarem. Em uma terça-feira, João postou um trecho do livro, com pedido de ajuda para financiamento coletivo, nas redes sociais. O post foi simples, mas poderoso. Em poucas horas, ele recebeu centenas de mensagens de apoio, de pessoas dizendo que finalmente se sentiam compreendidas. O post foi compartilhado por muitas outras pessoas, e, antes que João percebesse, sua história estava viralizando. O apoio foi imenso, mas ele também recebeu mensagens de ódio e de críticas. Mas essas críticas não o abalavam mais. Ele sabia que a sua voz estava sendo ouvida. As semanas seguintes foram intensas. O financiamento coletivo superou todas as expectativas, e o livro de João foi lançado. No lançamento, ele organizou um evento em sua cidade, onde falou sobre sua história e sobre o impacto que o livro poderia ter. O evento foi uma grande surpresa para ele, pois muitos desconhecidos vieram até ele, pessoas que ele nunca imaginou que seriam tocadas pela sua história. O sucesso do livro não se deu apenas pela sua escrita. O que tocou as pessoas foi a coragem de João, de expor a dor e a humilhação que ele enfrentava e transformá-las em algo positivo, algo que ajudaria outras pessoas a se reconhecerem e, quem sabe, mudar.
O impacto foi profundo, e as histórias de João começaram a inspirar muitas pessoas ao redor do Brasil a se posicionarem contra o preconceito, a aceitarem e defenderem sua identidade, como ele havia feito. João sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Ele sabia que sua luta não estava vencida, mas algo havia mudado nele. Ele não seria mais um jovem negro às margens da sociedade. Ele estava agora no centro de uma revolução silenciosa, e ele estava pronto para liderar. O lançamento do livro de João foi um marco não só para ele, mas para muitas outras pessoas que se sentiram inspiradas pela sua coragem. A repercussão foi maior do que ele imaginava, e logo ele se viu sendo convidado para entrevistas, debates e até mesmo para palestras em escolas e universidades. Cada convite, cada história compartilhada por alguém que havia lido seu livro, tornava sua jornada mais intensa, mais significativa. Ele estava, sem dúvida, fazendo a diferença. No entanto, nem tudo era fácil. Apesar do reconhecimento, João ainda enfrentava os fantasmas do passado. Cada vez que se via sendo comparado a figuras públicas que lutaram pela causa negra, ele sentia uma pressão imensa para manter sua imagem. Ele sabia que as expectativas estavam em cima dele, e, por mais que isso fosse um reflexo do impacto positivo que seu trabalho estava tendo, também era um fardo. Mas João não estava mais sozinho. Ele havia encontrado uma rede de apoio, tanto online quanto offline, formada por pessoas que o entendiam e o apoiavam em sua luta. Um dia, após uma palestra, ele foi abordado por uma jovem chamada Ana. Ela se aproximou timidamente, com os olhos cheios de lágrimas. Quando ela falou, sua voz tremia, mas as palavras eram claras. João, o que você fez mudou minha vida. Eu nunca pensei que seria possível alguém entender o que eu sentia, até ler seu livro. Eu sempre achei que o problema fosse comigo, mas agora vejo que não sou a única. Você me deu forças para me posicionar. Essas palavras tocaram profundamente João. Ele sabia que seu livro estava ajudando muitas pessoas, mas o impacto de sua história em Ana era algo que ele não esperava. Ana não era a única. Muitas pessoas, de diferentes idades e origens, começaram a se aproximar de João, compartilhando suas próprias histórias, suas próprias batalhas contra o preconceito e as dificuldades enfrentadas por serem negras em uma sociedade que constantemente marginaliza suas existências. A sensação de missão cumprida começava a tomar conta de João, mas ele sabia que o trabalho estava longe de ser finalizado. As palestras e eventos se multiplicaram, e ele começou a perceber que a sua presença nos palcos não era apenas para contar sua história. Ele agora era um agente de mudança, alguém que falava sobre questões urgentes e necessárias. Sua voz, que antes parecia um sussurro em um mar de silêncio, agora reverberava de forma poderosa, convidando outros a se unirem à luta. Enquanto isso, seu livro continuava a ser lido por milhares de pessoas. Uma editora famosa se interessou pela obra de João, e logo ele assinou um contrato para a publicação de uma segunda edição, com uma tiragem muito maior. Seu nome começou a aparecer em revistas, jornais e sites especializados. João se tornou um símbolo, não apenas de resistência, mas de transformação social. Ele sabia que sua visibilidade não seria duradoura se não mantivesse a consistência em seu ativismo, mas também sabia que já havia dado o primeiro passo para uma mudança profunda. As dificuldades ainda estavam presentes, e João sabia que, com cada vitória, surgiriam novos obstáculos. Mas ele estava mais preparado para enfrentá-los. Ele não estava mais lutando por si mesmo, mas por todos aqueles que, como ele, haviam sido marginalizados e silenciados ao longo da história. Certa noite, enquanto refletia sobre o caminho que percorreu, João recebeu uma mensagem que mudou sua perspectiva ainda mais. Era uma carta de Dona Lourdes, a senhora que o inspirou a escrever o livro, a mulher que viu nele o potencial para ser mais do que ele acreditava. João, eu sabia que você seria mais do que qualquer um poderia imaginar. Eu sabia que sua voz seria ouvida. Nunca se esqueça de onde você veio, e continue a caminhar com dignidade. Você não está apenas mudando sua vida, mas também a vida de todos que você toca. O que você está fazendo é transformador. Vá em frente e continue sua luta. O mundo precisa da sua luz. Essas palavras, simples, mas poderosas, foram como combustível para João. Ele sabia que estava na direção certa. Não importa o quanto ele tivesse que lutar, não importava o quanto ele tivesse que se expor, ele estava pronto para continuar a mudança. Ele estava mais do que nunca determinado a usar sua voz, não só para defender a si mesmo, mas para levantar todos aqueles que, assim como ele, ainda estavam lutando para ser ouvidos, vistos e respeitados. João estava começando a entender o verdadeiro impacto de seu trabalho. Seus discursos em universidades e seus posts nas redes sociais estavam criando um movimento. Não era apenas sobre ele.
Ele sabia que a sua jornada estava entrelaçada com a de tantas outras pessoas que também lutavam para que suas histórias fossem ouvidas. Mas nem tudo era simples. João começou a perceber que, quanto mais ele se destacava, mais o sistema tentava minar sua voz. Algumas empresas começaram a recusar parcerias, figuras públicas tentaram descredibilizá-lo, e até mesmo alguns jornalistas tentaram distorcer suas palavras. Eles temiam que João realmente fosse capaz de provocar mudanças profundas. Foi durante uma dessas tentativas de calar sua voz que ele recebeu uma ligação inesperada. Era Ana, a jovem que o havia procurado após a palestra. Sua voz estava tensa, e João percebeu que algo estava errado. João, você não vai acreditar. Eu fui demitida do meu emprego. Eles disseram que eu estava demasiadamente focada em questões sociais e que isso estava afetando meu trabalho. Eu sei que isso tem a ver com tudo o que você está fazendo. Eles não querem que a gente fale, não querem que a gente lute. Eu estou destruída. A notícia deixou João abalado. Ele sabia que Ana não estava sozinha. Mas ele também sabia que essa não era a hora de se abalar. Era a hora de resistir. Ele começou a planejar uma forma de mobilizar os outros, de levar a luta ainda mais longe. Na manhã seguinte, ele foi convidado para participar de um programa de TV, onde ele e outros ativistas discutiriam os impactos do preconceito sistêmico. Mas, para surpresa de todos, o programa foi abruptamente interrompido. Um grupo de manifestantes, aparentemente financiados por grandes empresas, invadiu o local e começou a agredir verbalmente os participantes. O objetivo era claro: silenciar a voz de quem estava expondo a verdade. João, porém, não se intimidou. Ele permaneceu calmo diante das provocações e fez algo inesperado. Ele não entrou em discussões acaloradas. Em vez disso, ele começou a falar, baixinho no início, mas sua voz foi crescendo, e, pouco a pouco, os manifestantes foram se silenciando. A verdade é mais forte que qualquer ameaça. Não importa o que façam, nós somos muitas vozes. Nós somos a mudança, e não vamos parar agora. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Mesmo aqueles que estavam lá para provocar a desordem, de alguma forma, pareciam ser tocados pelas palavras de João. Aquela intervenção foi transmitida ao vivo para todo o país, e o impacto foi imediato. Mais de 10.000 mensagens de apoio chegaram até João, e ele passou a receber convites para conversar com líderes comunitários, advogados e figuras influentes. Sua luta estava ganhando forma. A percepção pública estava começando a mudar. João não era mais apenas um autor ou um ativista, ele se tornará um símbolo da resistência e da força do coletivo. A situação de Ana, que estava desempregada e desamparada, foi também tomada por uma reviravolta inesperada. Após o ocorrido no programa de TV, uma ONG famosa entrou em contato com ela, oferecendo ajuda para encontrar um novo emprego, além de apoio psicológico. O caso de Ana foi apenas um reflexo do que muitos estavam enfrentando, mas também era uma oportunidade de mostrar ao mundo que a luta de cada um é a luta de todos. João entendeu, naquele momento, que a luta não era apenas dele. Ele não estava mais sozinho. Ele era um elo em uma corrente de resistência que só se fortaleceria com o tempo. O peso de sua missão estava agora mais claro do que nunca. E, apesar de todos os obstáculos, ele sabia que nada poderia impedir o avanço do movimento. Eles tinham a verdade ao seu lado. A luta de João e seus companheiros de jornada começou a se espalhar pelo Brasil e pelo mundo. O movimento ganhou cada vez mais força, com pessoas de diferentes origens e etnias se unindo à causa. João percebeu que, com o tempo, sua voz estava sendo ouvida em todos os cantos, não apenas no Brasil, mas também em outros países, onde questões de racismo e discriminação ainda eram uma realidade. Seu nome foi chamado para grandes conferências, e suas palestras estavam sendo assistidas por milhares de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia ignorar as dificuldades que surgiam no caminho. A pressão aumentava à medida que ele se tornava mais influente. Havia quem o considerasse uma ameaça, quem quisesse calar a sua voz a qualquer custo. Mas João sabia que não podia voltar atrás. Em uma tarde fria, enquanto João caminhava para um evento importante em São Paulo, ele recebeu uma mensagem de Ana. Ela estava ansiosa, mas determinada. Ela havia encontrado um novo emprego em uma organização que apoiava a diversidade e a inclusão no ambiente corporativo. Ana, que havia sido demitida injustamente, estava agora em uma posição de poder para mudar as coisas, para dar espaço a outras vozes como a dela. Eu não teria conseguido sem você, João, disse Ana pela mensagem, com um emoji de coração. Você foi o empurrão que eu precisava para seguir em frente. João sorriu para a tela, com o coração aquecido.
Mas logo seu sorriso foi substituído por uma expressão mais séria. Ele sabia que a luta estava longe de terminar. Ele tinha alcançado um marco, mas o caminho era longo. Ele continuou com sua missão, sabendo que a luta contra o racismo e a discriminação nunca teria fim, mas que cada passo, cada voz levantada, fazia toda a diferença. Durante uma das conferências internacionais em que João se apresentou, ele teve um momento que definiria seu futuro. Ele foi convidado a participar de um painel com líderes mundiais, onde o tema era justamente mudança e igualdade. Quando sua vez chegou, ele se levantou com a mesma confiança que sempre teve, mas com a gravidade de quem sabia que sua fala representava muito mais do que sua própria experiência. Não somos apenas histórias de resistência. Somos exemplos de resiliência. Cada um de nós carrega cicatrizes de uma história marcada pelo racismo, pela discriminação. Mas também carregamos o poder de transformar essa história, ele disse, olhando diretamente para a câmera, sabendo que milhões de pessoas assistiam. Essas palavras reverberaram no auditório e, pela primeira vez, João sentiu que o movimento estava realmente mudando o mundo. Ele não estava mais apenas falando sobre suas próprias experiências, mas sobre as de todos aqueles que, por anos, foram silenciados. Mas a verdadeira surpresa estava por vir. Após a conferência, João foi abordado por uma importante figura política que estava começando a mudar o cenário das políticas públicas no Brasil. Essa figura lhe fez um convite que João nunca imaginou, uma aliança para criar um projeto de lei que garantisse direitos para todos os cidadãos, com foco na igualdade racial e na reparação histórica. Enquanto ele via o horizonte se expandir diante de si, ele entendeu que sua jornada estava apenas começando. Ele tinha muito mais a conquistar, mas também sabia que cada passo dado até aquele momento havia sido fundamental para chegar ali. A história de João, que começou com desafios pessoais e lutas individuais, agora se tornava parte de uma narrativa coletiva, global, que continuaria a ecoar por gerações. Ele sabia que sua missão estava ainda mais clara. E que, juntos, poderiam transformar o mundo.